torcida, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal CRB Minha Paixão. Dessa vez para falar aqui um pouco sobre o que está acontecendo, né, no futebol brasileiro, já que até o momento no canal CRB Minha Paixão não trouxe esse assunto aqui, mas pelo que eu estou vendo está crescendo cada vez mais, repercussão muito em alta. E vou falar aqui um pouco, né, trazendo um pedaço do trecho aqui do canal do Rica Peroni, falando aqui sobre o que vem acontecendo no futebol, sobre o esquema de jogo, né, manipulações que vem acontecendo. E complicado, galera. O futebol brasileiro pode parar, né? O problema é esse. Pode parar o futebol brasileiro, já que tá tendo aí essa operação penalidade máxima, né? Então, aconteceu aqui que tem um jogador do CRB que está sendo investigado. Até o momento não tem prova ainda, mas está sendo investigado. É o jogador Auremi. E vou trazer o pedaço daqui de um trecho que o jogador Auremi falou, né? Na rede social aí. Veja aí, parece o trecho aí do jogador. Fala pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para tratar de um assunto bem chato, né? Estava vindo para trabalhar hoje e acabei sendo surpreendido. Vi que meu nome saiu em, não sei, alguém falou sobre o meu nome em jogos de aposta, tá? Estou passando aqui para falar que eu nunca fiz parte de qualquer tipo de aposta, nunca participei de jogos de aposta e nem sequer fui abordado por qualquer tipo de apostador, tá? Só queria deixar isso claro para que ficasse registrado, né? A internet faz as coisas tomar uma proporção realmente muito grande, então eu já quis de antemão já negar tudo e deixar tudo claro aqui, tá? Não tenho qualquer tipo de envolvimento, nunca falei com nenhum apostador e nunca fui envolvido em qualquer esquema de jogo de aposta, tá certo? Valeu, obrigado pela atenção, um grande abraço. Então tá aí, né, o jogador Auremi do CRB falou, né, sobre a situação. E não só tem o jogador Auremi, tem o jogador Zeca do Vitória também, né, tem outros jogadores mais, tem o Igor Cairuz, que tá jogando no esporte, tem outros jogadores mais, tem o Vitor Ramos, e quanto mais vem aparecendo mais gente, vai aparecendo mais gente, mas como eu falei, o Auremi, até o momento, como eu tô falando aqui, não tem nada ainda de concreto sobre o atleta, ressaltando que o CRB mandou aí uma nota oficial, que eu já passei aqui no canal, sobre essa nota, falando sobre o jogador, e trazer o mesmo trecho aqui do canal, né, do Rica Peroni, que fala sobre esse assunto aí, das manipulações, né, de resultado. É complicado, é a situação que deixa a gente muito preocupado, a gente que fala de futebol, que gosta de futebol, e é muito preocupado mesmo, torcedor regatino. E você acha que o futebol brasileiro vai ter que parar, ou o buraco vai mais embaixo, que a gente menos espera? Como o Rica Peroni cita no canal dele, vai ter operação aí, né? Operação penalidade máxima 3, ressaltando, né? Então, Deus queira, que tá aí o canal aí do Rica Peroni. Vamos ver aí a matéria que ele falou. Tamo junto, o canal Sem Minha Paixão, canal de torcedor para torcedor. Forte abraço. Novos nomes e nomes maiores que estão envolvidos em clube grande. Mas para terminar a história de como é que surgiu, esse jogador que não fez e se sentiu ameaçado pelos caras, porque ele não jogou, ele foi ameaçado, evidentemente, pelos bandidos, e aí ele foi num dirigente que é ligado à polícia e falou pro cara, eu sei que o senhor é honesto, eu tô te contando que tá acontecendo isso. E aí esse cara foi lá, pegou alguns desses caras, começou a juntar prova e o caralho, e começa a fazer a operação, descobre, chega em um dos apostadores e aí rola uma delação premiada. E dali pra frente começa a se entregar todo mundo para que a primeira pessoa. E dali pra frente vai acontecer igual a Lava Jato. Todo mundo pra salvar o seu, quando o cara chegar e falar, eu tenho todos os prints aqui mesmo, tu vai preso. Ou você fala, ou é 10 anos, 20 anos de cadeia. Se eu falar são 4. Então, e aí começam as delações de uma atrás da outra e começa a rolar isso. Já tá rolando, tá? E na medida que vão falando, vão aparecendo prints de outros celulares, vão aparecendo N outras situações e outros clubes e jogadores envolvidos. Até o momento, não tenho informação de nenhum dirigente ou árbitro envolvido ainda, tá? São só jogadores que estão na operação por enquanto. Mas é bem maior do que a gente imagina. Tem muita gente envolvida e estamos chegando no dia de conhecer jogadores da Série A relevantes participando disso, tá? A fase 3 já deve vir com alguns nomes relevantes de time grande. E depois, irmão, dali pra frente, só o que as delações vão gerar que a gente sabe. Mas basicamente a história começa com esse lance dos pênaltis, né? Com o lance de um jogador não ter sido escalado, o companheiro não fez, combinou que faria e não fez, e dali pra frente começam ameaças. O que os jogadores têm a seu favor, se é que é possível dizer que eles têm alguma coisa a seu favor? No discurso da maior parte dos jogadores em off, a resposta é, peraí, cara,
Eu não tive como não fazer, eu tava sendo ameaçado, o cara ameaçou minha família. Os caras são bandidos. Dizendo que isso está ligado a uma máfia maior e que isso gera para eles uma certa preocupação com a família, porque esses caras estariam ameaçando, falando, se você não fizer, eu vou pegar a tua família. E aí o jogador fica numa situação refém. Claro que nós não vamos acreditar disso diante de Pix, né? Porque tem os Pix e tem jogador, inacreditavelmente, que no processo eu tive acesso a alguns dos prints. Tem jogador que é tão burro, mas é tão burro, que ele manda fazer o Pix na conta dele. Aí, irmão, você tem que tomar duas punições. Uma por ser corrupto, a outra você tem que tomar uns tapas na cara pra largar a mão de ser idiota. Porque, pelo amor de Deus, aí você tá tirando o sal. Não é uma questão só de você estar sendo corrupto, você tá debochando da cara dos outros. Tipo assim, ó, todo mundo é otário e eu sou malandro. Porque vai ser burro na cara de um caralho, né, irmão? Pelo menos quando você ouve falar de um negócio desse, tu vê uma empresa de fachada, um cara... Não, foda-se, pega meu Pix aí e transfere. Ô, meu irmão, o que você tem na cabeça? Né? E tem vários casos, tá? Com Pix do cara mesmo, né? Às vezes da mulher, mas normalmente o cara mesmo dá o Pix dele. É inacreditável. Jogadores que ganham 200, 300 mil reais por mês se vendendo por causa de 20, 30 mil reais, às vezes 50, enfim, para fazer um lance. A discussão deve ir para esse caminho, tá? Então eu já estou adiantando a vocês. E a discussão deve ir para o caminho de jogadores dizendo que estavam sendo ameaçados por bandidos e esses caras envolvidos na casa de aposta, intermediários ou pessoas que faziam ligação com os jogadores, que não necessariamente são os chefões das apostas, evidentemente, né? Porque o cara não vai se expor, tem um laranja para isso. Esses caras fazendo delação premiada para não se fuder. Então, vai nessa direção, começa desses pênaltis na Série B, chega-se em vários jogadores da Série B, chegam em alguns jogadores da Série C, que também, se for numa investigação, vai pegar pior ainda. Não se chega ainda em estaduais, etc., mas as fases seguintes vão chegar. E agora, na fase 3, vão chegar em jogadores da Série A de time grande. Tá? Eu sei já o nome de alguns, não vou expor porque isso não foi colocado pela polícia, eu não estou aqui para alertar bandido nenhum para correr, né? Eu não gosto quando a imprensa antecipa algo que está em investigação. É que nem a operação policial na televisão tá filmando ao vivo, a polícia tá entrando na favela, a imprensa vai lá e fala, olha, eles vão invadir pela direita. Porra, meu irmão, você tá avisando bandido, caralho. Não é pra fuder a polícia, é pra ajudar a polícia, pô. Então, né, não vou ficar dizendo quais são os nomes, quais são as direções, mas a fase 3 vai chocar. Ah, Rica, tem risco de paralisação no Brasileirão? Tem. Vou dizer a vocês que tem. Pela magnitude de alguns clubes, nomes, enfim, tem, tá? Vai ter clube que vai conseguir encobrir antes? Vai, porque essa informação que chegou para mim, obviamente, também já chegou para alguns dirigentes grandes. Óbvio, eu não sou um privilegiado, né? Eu não sou tão influente assim para saber mais do que dirigente grandão de time grandão com dinheiro e o caralho. Esses caras, alguns deles já estão sendo avisados. A maior parte dos clubes com jogadores envolvidos já receberam um telefonema e já falaram, olha, tem uma investigação em cima do jogador tal. Se você quiser afastá-lo, você vai acabar entregando, você vai acabar dizendo publicamente que ele está na investigação. É um direito seu. Mas eu estou te avisando que ele está em investigação. Então alguns jogadores já sabem, alguns dirigentes já sabem, alguns dirigentes não tomaram a medida contra esses jogadores e jogaram na rodada anterior, inclusive, porque não podem falar para o jogador, ou não querem expor que eles sabem. Mas já tem alguns jogadores que estão às vias de ser afastados de seus clubes porque estão na investigação da fase 3 dessa operação. Eu lamento muito, eu vou dizer para vocês que não acho inviável que alguns jogadores realmente tenham sido ameaçados. A gente sabe que isso existe há muitos e muitos anos no Brasil, isso não é uma novidade com a casa de aposta. Repito, a casa de aposta é quem chegou para poder dizer para os caras da justiça, ó, tem um negócio errado aqui. Casa de aposta é quem vai lá e consegue falar, realmente tem uma aposta em comum aqui. Antes não tinha, antes era na cadernetinha, no papelzinho, na banquinha ali na esquina, seja através de um bicheiro, seja através de um esquema de apostas via WhatsApp, via telefone. Existe há muito tempo, não é de hoje, tá, gente? Isso é coisa da década de 80, 90. Claro que agora virou uma coisa muito comum, por quê? Porque todo mundo entendeu como é que funciona a aposta, então mais pessoas estão apostando. E na medida que mais pessoas apostam, existem as bancas querendo tirar vantagem, existem as casas tentando fazer um negócio regulamentado, e existem as pessoas que estão tentando fazer um esquema, evidentemente, para ganhar dinheiro fácil. Então, existe bandido pressionando o jogador? Existe. Pergunta é, por que você está perto de um bandido ao ponto dele te pressionar? O que você deve para esse bandido para ele te pressionar? Esse é o 01. O bandido pode até estar te pressionando. Mas como é que você chegou ao ponto desse cara te ameaçar? Entendeu? Então aí fica difícil pro jogador. Mas a maior parte dos jogadores, por incrível que pareça, com todos os batons na cueca que tem, os prints são muito claros. Negam. E os que não negam, falam da ameaça. E etc. Vamos ver quem vai ser o primeiro jogador a ter culhão de aparecer e falar, ó, fiz, tô errado, pode me punir, me banir, tô errado, fiz, e é isso.
mas vai ter gente que vai ter que fazer, tá? Porque não tem como.